Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Este programa é uma parceria da Rede de Ensino LFG com a TV Justiça. Meu nome é Alexandre Maza, eu sou professor de Direito Administrativo e hoje nós vamos tratar do tema desapropriação. Para isto, o programa está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia, vamos falar sobre procedimento expropriatório. No segundo bloco, pergunte ao professor. Eu vou tirar a sua dúvida sobre os assuntos discutidos no programa de hoje. E o terceiro bloco, o terceiro bloco é o X da questão. Nós vamos ver exatamente como o assunto de hoje cai na hora da prova. Se te perguntassem sobre a possibilidade de desapropriação de bens públicos, o que você diria? Não perca a resposta daqui a pouco, na sequência do nosso programa Prova Final. No programa de hoje, o tema do dia é desapropriação. E eu te fiz uma pergunta na abertura sobre a possibilidade de desapropriação de bens públicos. E você sabe, veremos daqui a pouco, que isto é plenamente possível no direito brasileiro atual. O que é a desapropriação? Desapropriação é um procedimento administrativo pelo qual o Estado transforma compulsoriamente uma propriedade privada em patrimônio público. E, além disso, o Estado transforma este bem privado em bem público, pagando em troca uma indenização prévia, justa e normalmente em dinheiro. É um dos institutos de intervenção na propriedade privada, mas atenção, é um instituto muito diferente dos outros de intervenção na propriedade privada. Sabe por quê? Porque a desapropriação é o único desses instrumentos que transforma o bem em um bem público. Os outros instrumentos de intervenção do Estado na propriedade privada, como a servidão, a ocupação temporária, o tombamento, a requisição, esses outros instrumentos mantêm o bem no domínio privado. Esses outros instrumentos não transformam a propriedade em um domínio público. Então guarde essa informação, é muito importante. A desapropriação é o único instrumento de intervenção do Estado na propriedade privada que transforma o bem em um bem público. O fundamento da desapropriação está no próprio artigo 5º da Constituição. O artigo 5º prevê lá no inciso 23 o direito de propriedade e logo no inciso 24 do mesmo artigo 5º já há possibilidade de utilização de desapropriação. O fundamento político da desapropriação é o chamado domínio eminente. Domínio eminente é um poder de influência e de regulação que o Estado detém em relação a todos os bens que se encontram em seu território. É isso? O Estado tem um poder de regulação sobre todos os bens localizados em seu território. Esse poder é chamado de domínio eminente e é o fundamento político da competência expropriatória. Importante você saber também, a competência para criar normas sobre desapropriação, a competência legislativa sobre desapropriação é uma competência privativa da União. Só a União pode disciplinar o Instituto da Desapropriação. E as normas mais importantes sobre desapropriação no Brasil estão em um decreto-lei dos anos 40, o Decreto-Lei 3365 de 41. O Decreto-Lei 3365 de 41 é considerado a Lei Geral de Desapropriações no Brasil. Outra característica muito importante da desapropriação, além dela transformar o bem em um bem público, além de ter como fundamento o domínio eminente do Estado sobre os bens localizados em seu território. Outra característica fundamental da desapropriação é que é uma forma originária de aquisição da propriedade. O que isto significa?
Significa que quando o bem ingressa no domínio público pelo caminho da desapropriação, essa forma de ingresso do bem no domínio público rompe anteriores relações de garantia que atingissem eventualmente esse bem. Então, o ingresso do bem expropriado no domínio público tem o poder de desligar eventuais ônus que atinjam esse bem. Por exemplo, se um imóvel está hipotecado e esse imóvel sofre uma desapropriação, a hipoteca desaparece com o ingresso do bem no patrimônio público. Essa é uma das características mais importantes e mais perguntadas no exame de ordem sobre desapropriação. A desapropriação é uma forma originária de aquisição da propriedade. O eventual credor hipotecário, nesse exemplo que eu mencionei, termina se subrogando no valor da indenização. O crédito que ele teria a receber, possuindo o bem como garantia, esse crédito será descontado do valor da indenização pago ao antigo dono, de modo que o bem deixa de funcionar como garantia de seu crédito, mas ele se subroga no valor da indenização. Uma pergunta muito interessante é sobre objeto da desapropriação. Que tipo de bem, que tipo de direito se sujeita à possibilidade de ser expropriado? Olha só. O poder expropriante é um poder estatal que decorre da supremacia do interesse público sobre o privado. E o poder expropriante, em princípio, pode atingir qualquer tipo de bem ou direito. Não importa qual a classificação, a espécie, o tipo de bem ou direito. Há desapropriações que incidem sobre bens imóveis, desapropriações que incidem sobre bens móveis, semoventes, ações de empresa, desapropriação de águas, desapropriação do subsolo, desapropriação do espaço aéreo. Há a possibilidade da desapropriação recair também sobre aspectos da propriedade. Então a desapropriação pode incidir sobre posse, pode incidir sobre usufruto, domínio útil. E até uma possibilidade estranha, mas registrada na doutrina nacional, é a desapropriação recaindo sobre os despojos humanos. A desapropriação de cadáveres. Veja só, isso é possível para que o cadáver seja entregue, por exemplo, a uma faculdade pública de medicina, nas aulas de anatomia. A doutrina reconhece essa possibilidade de que a desapropriação incida também sobre os restos mortais de uma pessoa. Bem, o poder expropriante possui algumas restrições materiais. Alguns tipos de bens e direitos não podem ser atingidos pelo poder expropriante. O primeiro caso importante, identificado pela doutrina, é o dinheiro. A moeda corrente no país não pode ser desapropriada, porque o dinheiro é o meio de troca. O dinheiro é a forma de pagamento da indenização e eu não posso trocar o dinheiro por ele mesmo. Então não há sentido em desapropriar a moeda corrente no país. Mas atenção, nada impede que a desapropriação recaia sobre uma coleção de notas raras, uma coleção de moedas antigas, porque aí não é o dinheiro como meio de troca, não é o dinheiro como moeda nacional corrente, mas sim uma antiga nota, uma antiga moeda, atuando como um bem a ser colecionado. Nada impede que, nesse caso, haja desapropriação. Segunda exceção, a força expropriante do Estado são os chamados direitos personalíssimos. É impossível que haja desapropriação desses direitos personalíssimos, reconhecidos na Constituição,